Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais essa noite aqui reunidos, debaixo da realidade do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que aqui se encontra. Amém. Senhor, nós pedimos a Ti, rogamos a Ti, de que fales conosco mais uma vez. Ministre aos nossos corações, Senhor. Peço ao Senhor também que possa trazer um revigorar, Senhor, para aqueles que aqui nessa noite chegaram cansados após seus dias de serviço. Fortalece-os, Pai. Anime-os, Pai, para que eles possam receber Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Tua palavra, como já orado nessa noite, ela é mais do que o ouro puríssimo. Nós confiamos em Ti, depositamos em Ti a nossa confiança. Aquieta as nossas almas, livra-nos das preocupações diárias, traga nossos pensamentos cativos nesse momento, para que nós possamos receber cada palavra que sai da Tua boca. Muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Bendito é o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós fizemos um pequeno parênteses dentro do livro de Jó, Quando nós retornarmos ao contexto de Jó, nós vamos trazer à memória a linha que nós estávamos construindo lá. Mas entendido o Senhor de parar em 1 Coríntios 10, para que nós vejamos aqueles erros que foram cometidos pela primeira geração que caiu, que morreu, ficou prostrado no deserto. E então nós estamos meditando, porque a palavra diz que os erros daquela primeira geração que morreu no deserto foram deixados como exemplos para nós. Então não se trata apenas de uma história, de uma jornada no deserto que realmente aconteceu, mas nós vemos ali algo profético. O Senhor deixa para nós algo que é aplicável a nós, a uma geração que também está jornadeando espiritualmente com o Senhor. Então nós temos procurado parar, ler a palavra com calma. Irmãos, valorize esse exercício. Valorize o exercício de ler as Escrituras com calma, de valorizar cada palavra. Não seja apressado. Tenha em mente, por exemplo, quando Paulo escreveu 1 Coríntios 10, e é esse exercício que tenho procurado fazer com os irmãos, tenha em mente o que Paulo tinha no seu coração quando escreveu 1 Coríntios 10, já que o Antigo Testamento já estava escrito e Paulo conhecia muito bem. Então, quando ele escreve 1 Coríntios 10, cada expressão ali está bem fundamentada em contextos específicos do Antigo Testamento. E muitas vezes nós lemos as Escrituras tão apressadamente que nós nem recorremos a esses contextos. E então perdemos a beleza e o significado. Porque, por exemplo, quando nós vamos a esse contexto, que é o que nós temos visto, os irmãos têm podido testificar isso, nós temos detalhes acrescentados pelo Espírito naqueles contextos específicos, que muitas vezes Paulo coloca pelo Espírito em uma expressão. Nós temos no Antigo Testamento 1 capítulo, 2 capítulos inteiros tratando de uma única expressão. Então, quando nós recorremos a esses detalhes, quanto nós somos ensinados. Então valorize isso, irmãos. Exercite isso diariamente na sua vida com o Senhor. Às vezes, irmãos, e aqui ouça isso com muito amor, nós recorremos a tantos estudos, tantos livros, tantas coisas e perdemos a simplicidade da palavra. A palavra, ela é autoexplicativa. Ela mesmo se interpreta. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, se nós pegamos um pouquinho de cada parte das Escrituras e vamos unindo ela, nós vamos compreendendo o que está no coração do Senhor. Então, valorize as Escrituras. Certa vez eu ouvi um irmão dizendo assim: more na Bíblia e visite bons livros. Só que nós estamos numa geração tão intelectual, tão apressada, que hoje nós moramos em livros e em estudos e visitamos a Bíblia, hora ou outra.
Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Não há nenhum livro que se compare a ela. E nós precisamos valorizar as Escrituras. Um retorno ao estudo simples, à leitura das Escrituras. Eu nem estava no script de colocar isso para os irmãos, mas o Senhor me trouxe aqui agora para novamente trazer isso à memória e ao coração de cada um. Valorize as Escrituras. Então, irmãos, eu convido primeiramente para que possamos ir em Hebreus capítulo 11. Vamos ler desde o verso 23. Nós sabemos que a carta aos Hebreus ela é uma carta que fala da carreira cristã, né? E esses cristãos, como já sabemos, mas sempre devemos trazer à memória, eles estavam sendo pressionados a darem uma contra-confissão de fé. Pressionados a dar uma contra-confissão de fé. E o Senhor aqui, no capítulo 11, ele vai trazer o que muitos chamam de a galeria da fé. O que seria essa galeria da fé? São exemplos deixados pelo Senhor para estimular, animar aqueles cristãos que estavam cansados, com joelhos trôpegos, vacilantes e quem sabe perto a darem uma contra-confissão de fé. Então o Senhor pega exemplos de heróis da fé, né? Exemplos de fé, vai percorrendo por todo o Antigo Testamento para estimular e animar esses cristãos hebreus. Então quando nós, irmãos, lemos esse capítulo 11, ele é tão tremendo e maravilhoso, cada personagem aqui citado. E o personagem em questão que nós vamos ler é Moisés, que justamente está no contexto de Êxodo capítulo 32, que nós vamos daqui a pouco para lá. Então, Hebreus capítulo 11, desde o verso 23, diz assim: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito. Agora eu queria que os irmãos percebessem a responsabilidade do homem. Porque aqui nós vamos ver palavras que tocam escolhas de Moisés. Porque muitas vezes nós vemos a soberania de Deus, mas nos esquecemos da responsabilidade do homem. E aqui nós vemos a responsabilidade do homem sendo exercida por meio do exemplo que é Moisés. Então a primeira palavra interessante aí, quando já homem feito, primeiro, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, primeira escolha de Moisés, ele recusou. Segundo, verso 25, uma nova escolha de Moisés, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Tudo isso é aplicável a nós. Porquanto considerou o opróbrio ou a vergonha, de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito ou do mundo. Quando nós interpretamos, então, ele considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas e tesouros do mundo. Quantas vezes nós valorizamos demasiadamente o mundo com todas as suas riquezas? É uma escolha nossa. E agora diz assim: porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, uma outra escolha de Moisés, não ficando amedrontado com a cólera do rei. E essa é a expressão que eu gostaria que os irmãos sublinhassem para depois nós pensarmos sobre ela quando estivermos em Êxodo 32. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Vou repetir essa expressão porque é ela que nós vamos retornar depois. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Verso 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue,
para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. E agora nós vamos a 1 Coríntios 10. Então nós sabemos que do verso 1 a 4, o apóstolo Paulo, pelo Espírito, ele vai trazer experiências que todo o povo desfrutou. Não havia diferença nessas experiências, todos eles passaram por essas experiências, mas no verso 5, que nós vamos ler agora, nós vamos ver diferença dentro do povo. Aqueles que haviam tido essas experiências, agora vai ter uma diferença entre eles. E nós vamos ver por quê, que é o que nós temos procurado construir. Verso 5, então, 1 Coríntios 10, 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Eles ficaram prostrados porque Deus não se agradou deles, irmãos. Não perca isso. O desejo do Senhor é que a primeira geração herdasse a terra. Mas Deus não se agradou deles. E a partir do verso 6, nós vamos ver os motivos pelos quais Deus não se agradou deles. Diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que, primeiro motivo pelo qual Deus não se agradou deles, não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então nós vimos uma cobiça pelas coisas do mundo, conforme o contexto de Números capítulo 11. O maná descendo do céu, o povo desprezando o maná e desejando as coisas do mundo. Esse foi o primeiro ponto que vimos. Verso 7, nós encontramos o segundo ponto, que é o que nós estamos meditando. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então, o segundo motivo pelo qual Deus não se agradou daquela primeira geração, e por isso eles ficaram prostrados no deserto, é a idolatria aos deuses. Irmãos, é uma cena tão terrível, porque além do bezerro de ouro, que nós vamos lá esse contexto agora de Êxodo 32, além do bezerro de ouro, a palavra que Paulo usa aqui para divertir-se, ela vem do grego paizen, e pode significar um pecado sexual. Então, além de fundirem, por meio de se acercarem a Arão, e Arão então fundir aquele bezerro de ouro, eles ainda cometeram pecados sexuais nesse contexto, e tudo isso sendo feito em nome do Senhor. Então é algo muito sério, é um contexto muito sério, porque essas palavras que Paulo usa aqui são as mesmas que nós vamos encontrar em Êxodo 32. Então vamos juntos lá a Êxodo 32. Verso 1 diz assim, Êxodo 32, aquela cena do bezerro de ouro, né, que tanto já vimos sobre essa passagem, mas diz assim: mas, a partir do verso 1, vendo o povo que Moisés tardava. Se os irmãos lerem Êxodo 24, 18 e Deuteronômio 9, 9, os irmãos verão que Moisés estava 40 dias e 40 noites no monte. Então é um longo período. E o povo, então, lembra da expressão de Hebreus 11? Agora traga a memória. Permaneceu vendo aquele que é invisível. O povo não permaneceu em fé. Eles não permaneceram como que vendo aquele que é invisível.
E então eles tomam essa atitude do bezerro de ouro. 40 dias na Bíblia sempre fala de um período de provas e testes. Irmãos, sempre que nós somos pelo Senhor colocados em períodos de provas e testes, nós corremos o perigo de não permanecer em fé e pedir para qualquer Arão por aí fazer deuses para nós. Sempre que nós não permanecemos em períodos de provas e testes, porque em períodos de bonanças é mais fácil permanecer, é um teste também, mas é mais fácil. Mas aqui nós estamos vendo um período de provas e testes. Moisés estava no monte 40 dias e 40 noites. O povo embaixo, vendo que Moisés tardava em descer, se acerca de Arão e faz aquele pedido maligno: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Irmãos, não perca isso. Diz assim, continuidade do texto: acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés... E aqui eu preciso lembrar de um detalhe que o irmão Eliezer viu, e eu não tinha visto esse detalhe, e achei muito precioso também. Porque essa expressão "a este Moisés" refere-se ao homem Moisés, não é? Mas quando nós vamos para Números 11, que foi o contexto que nós estudamos antes, justamente aquele contexto da cobiça pelas coisas do mundo, lembra? Nós vemos a mesma expressão, mas agora se referindo ao maná. Aqui nós temos "a este Moisés", e em Números 11 nós temos "a este maná". Eu não tinha visto esse detalhe, porque é muito interessante, irmãos, porque um desprezo ao vaso, seja ele qual for, consequentemente trará um desprezo também à palavra, ao maná, porque as duas coisas não podem ser separadas. Deus não separa essas duas coisas. O vaso e a mensagem é uma coisa só. E isso fala tanto para aquele que é o vaso em questão, quanto para o povo. Para o povo, não despreze o vaso e nem a mensagem. Para aquele que é o vaso, a responsabilidade é muito grande. Porque ouvi uma frase essa semana passada, se não me engano, que diz assim, que nós não podemos ter voz de Jacó e mãos de Esaú. Deus não separa o vaso da mensagem, irmãos. O desejo do Senhor é que a mensagem se encarne no vaso, é que a mensagem seja uma coisa só com o vaso. Por isso que nós vemos quando Paulo ele escreve aos Romanos, ele vai falar "o meu evangelho". O evangelho é do Senhor, mas Paulo era um com o evangelho, a tal ponto que ele podia dizer "o meu evangelho". Então, para o povo, não despreze o vaso e ache que você vai conseguir valorizar a palavra. Apenas um passo levará ao outro. Se você despreza o vaso, você vai desprezar a mensagem. Isso serve para todos os ensinamentos no corpo, irmãos. Nós precisamos ter corações humildes e ensináveis para aprender de todos. Se nós desprezamos uma pessoa, por exemplo, porque ela não é intelectualmente muito, se ela não é muito inteligente, não, eu sei mais do que ela, acabou, irmãos. Você não vai aprender com ela. Uma das marcas da maturidade espiritual é que quanto mais você sabe, mais você se torna humilde para ouvir o outro. Você aprende com todos. Todos têm algo para te ensinar, meu irmão. Todos têm algo para me ensinar. Nós não sabemos tudo. O Senhor usa muitas vezes pessoas tão simples para falar tão profundamente aos nossos corações. E claro que aqui também, na questão, eu já toquei nisso, toca na questão da autoridade na igreja, do governo da igreja, que são vasos levantados por Deus, para poder trazer a direção ao corpo. Não porque eles são melhores, mas porque Deus os escolheu, os capacitou e os deu à igreja, com vistas à edificação da igreja. Não é para o mal da igreja. Nós não deveríamos ter concorrências, nem invejas, e nem desprezarmos uns aos outros. Deus deu os vasos para a igreja,
Com vistas, Efésios 4 vai dizer, ao aperfeiçoamento dos santos, para que eles desempenhem o seu serviço. Então, irmãos, nós precisamos aprender a admirar uns aos outros nas esferas que o Senhor tem dado a cada um. Há muitas esferas no corpo, e todas elas merecem a honra devida. Nós precisamos de todos os membros do corpo funcionando, todos na sua devida esfera. Mas muitas vezes há concorrências, disputas, invejas, desprezos em nosso meio. Então nós não somos edificados. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a não desprezarmos nem o vaso e nem a mensagem, porque Deus não separa nenhuma das duas coisas. E essa é uma grande responsabilidade também para o vaso, porque deve haver uma congruência, deve haver um alinhamento entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo também. Deve haver, irmãos. Não podemos ter voz de Jacó e mãos de Esaú. Que o Senhor nos ajude quanto a isso também. Vamos continuar? Estamos no verso 1 ainda. Eu gostaria de continuar onde parei. Quanto a isto, Moisés, e aí você vê, o homem que nos tirou do Egito. Não sabemos o que lhe terá sucedido. Verso 2. Agora olha o que acontece. Eles se acercam de Arão, faz o pedido, e o que acontece agora? Veja que todo o movimento é humano. Não partiu de Deus. Não partiu de Deus. E Deus não induziu eles aos erros. É responsabilidade do homem. Eles se acercaram de Arão, fizeram o pedido, e agora a provisão vai vir dos homens para realizar aquilo que os seus corações intentaram. E diz assim, verso 2: Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nos. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então observe que o ouro, para fazer o bezerro de ouro, veio de uma provisão humana. Quão diferente quando nós unimos os relatos anteriores, dos capítulos antecedentes ao 32, nós vemos, por exemplo, as instruções para o tabernáculo, tudo lá foi orientação divina. Cada elemento que compõe o tabernáculo foi ditado da boca do Senhor. Ele colocou cada detalhe, não deixou nada para o homem. E aí o homem trazia a provisão, trazia as coisas, mas tudo foi falado e ordenado pelo Senhor. No bezerro de ouro nós não vemos isso. No bezerro de ouro nós vemos homens se movimentando sem a direção do Senhor, porque não souberam aguardar em fé pela direção do Senhor. Irmãos, vida cristã é uma vida de fé, não é uma vida de sentidos. E nós sempre seremos tentados a substituir a direção de Deus, que nós desfrutamos pela fé, por coisas palpáveis, por sentidos. Quantos erros têm acontecido no meio da igreja do Senhor por conta disso, irmãos? Não conseguem desfrutar da presença e da direção do Senhor pela fé, e então precisam de movimentos que tocam os seus sentidos. Coisas vão sendo colocadas no meio do povo de Deus que substituem a direção do Senhor, que deveria ser desfrutada pela fé. Todas as vezes que nós não esperamos no Senhor, quer vejamos ou não vejamos, quer sentimos ou não sentimos, todas as vezes que nós não esperamos no Senhor, nós vamos levantar bezerros de ouro. O bezerro de ouro não representa só uma estátua. Nós precisamos ir além das palavras, irmãos. Nós estamos falando de um princípio, compreende? Nós não estamos falando de vir aqui e colocar um bezerro aqui no meio, não. Nós estamos falando de algo que substitui a direção do Senhor
que deve ser por nós aguardada por fé. Isso é muito sério, irmãos, porque às vezes um longo período vem na nossa vida cristã, 40 dias e 40 noites, e nós não sabemos esperar. Então logo nós arrumamos uma provisão feita com nossas próprias mãos para substituir a direção do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações. Vida cristã é uma vida de fé. Quer você sinta ou não, o Senhor está aí. E Ele está falando. E Ele está cuidando de cada um dos seus filhos. O Senhor não abandona o seu filho quando esse seu filho acha que Ele o abandonou. Mas hoje eu não senti a presença. Irmãos, o Espírito foi dado, Ele habita em você. A presença do Senhor nunca mais vai sair de você. O Senhor cuida de você, quer você veja ou não. Quantos livramentos diários nós recebemos que nem vemos? Quanto, irmãos? Vida cristã é uma vida de fé. Quem pedia sinais e prodígios eram aqueles incrédulos que se acercavam-se de Jesus o tempo todo pedindo sinais. E quanto mais sinais era dado, mais incredulidade eles tinham. E o mesmo é conosco, irmãos. Por isso que o Senhor se retira muitas vezes, para que nós aprendamos, se retira no sentido de desfrute naquele momento, para que nós aprendamos, irmãos, a viver uma vida de fé. Saber que Ele está ali o tempo todo. Ele não sai, Ele não abandona os seus filhos, Ele cuida dos seus filhos. E Ele está nos treinando nessa escola. Essa é a escola que nós estamos sendo treinados. Então nós vemos o que um irmão disse, o buril da incredulidade sendo trabalhado. Eles não aguardaram em fé, então Arão gasta tempo. Depois nós vemos como que ele falando de algo que foi feito instantaneamente. Eu joguei e saiu esse bezerro de ouro. Mas a palavra deixa bem colocado, de que ele trabalhou o ouro com buril. Achei interessante que eu vi um detalhe histórico de que esse bezerro de ouro ele foi copiado de uma estátua egípcia chamada Apis. Então havia um deus já na mente deles que depois foi concebido por esse bezerro de ouro, né? Uma estátua egípcia chamada Apis. Verso 5 então, vamos continuar esse relato. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. Todo movimento, tudo feito por mãos humanas e colocado no nome do Senhor. Irmãos, interessante aqui, você vê que aberração, que coisa maligna que foi essa cena do bezerro de ouro. Arão edificou um altar. Altar na Bíblia fala de adoração. Altar na Bíblia fala de consagração. Altar na Bíblia até aponta mesmo para a cruz. Então, diante de um bezerro de ouro, Arão edifica um altar. Oh, irmãos, que terrível! Eles se consagraram, eles adoraram a esse bezerro de ouro e fizeram isso em nome do Senhor, como se aquele bezerro, aquela estátua, tivéssemos tirado do Egito. Verso 6. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Veja que são ofertas que, por exemplo, nós encontramos no livro de Levítico. Tudo relacionado ao Senhor sendo feito em um contexto de bezerro de ouro, irmãos. Não perca isso. Não posso entrar nos detalhes da questão das festas, que nós nos deteríamos aqui, mas é interessante que os irmãos liguem esse alerta. Quantos movimentos têm sido feitos por aí afora, sendo feito no nome do Senhor, que não tem nada a ver com Ele? São obras de homens, movimento de homens, provisões dos próprios homens. Estão sendo feitos em nome do Senhor. Cuidado com essas misturas que tem tido por aí, irmãos. E agora nós encontramos a mesma frase que encontramos lá em 1 Coríntios 10. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para... Aí nós temos a palavra terrível, divertir-se, que é paisem no grego, que Paulo vai dar explicação, que pode trazer a ideia de um pecado sexual.
Eles madrugaram, fizeram toda aquela cena terrível e ainda cometeram pecados sexuais. Tudo isso sendo feito em nome do Senhor. Verso 7. Então, tudo isso Moisés está lá no monte com o Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. Essa é a ideia do altar. Altar fala de adoração. E lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, permita-me colocar algo aqui que é uma impressão pessoal minha aqui agora, ao ler esse texto. Irmãos podem discordar, mas eu pensando sobre essa cena, Moisés no monte com o Senhor dando todas aquelas instruções para Moisés sobre o tabernáculo, as 2 tábuas da lei, tudo sendo dado, né? O Senhor se revelando e essa cena acontecendo embaixo. Quanta tristeza isso deve ter sido causado no coração do Senhor, porque este foi o povo que o Senhor visitou no Egito e tirou do Egito com mão forte, que o Senhor amou e ama. Entende? Então, dentro desse pecado aí, entraria essa questão dessa adoração ao povo, a outros deuses, a outros sãos perante esse altar, esse adultério do povo dele, do povo, né, escolhido do Senhor, como noiva, adulterando com outros deuses. Então, esse pecado de perversão entra para nós também nesse mesmo sentido, de quando nós colocamos outros deuses, outras pessoas, buscamos outras condições, outros caminhos. Então, veio muito forte no meu coração, dentro dessa, até que você trouxe, né, da palavra, dessa ligação de pecado sexual, foi muito grande no meu coração o Senhor trazer para nós essa explicação da gente como noiva e desse adultério do povo dele com esses outros deuses. Que é um pecado, a gente acha que, e ainda vou um pouco além, a gente acha que esse pecado sexual meu, né, de adultério natural, é maior, mas não. É o nosso adultério com esse outros deuses, outras pessoas. Eu creio que dentro do que você trouxe é um sentimento maior ainda nesse sentido. Amém. É interessante que a Bíblia ela vai trazer diversos tipos de adultérios, né? O povo adulterou com outros deuses. O amor ao mundo e a ligação com o mundo é visto como um adultério também. Então são vários contextos que podemos aplicar a essa palavra, né? Eu trouxe o contexto mais estrito da palavra, porque foi a que Paulo usou lá em 1 Coríntios 10. Mas nós podemos certamente ampliar para vários outros contextos também, onde nós certamente desagradamos o Senhor, né, com nossas escolhas e nossas atitudes, né? Eu parei aonde, irmãos? Foi no 7? Então parei no 8, perdão. E depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Essa expressão, povo de dura cerviz, fala de um povo que tem um coração obstinado. Tapa os ouvidos, tapa os ouvidos e é rebelde à direção do Senhor, à voz do Senhor. Obstinado, coração duro. Esse é o sentido de dura cerviz. Verso 10. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti
farei uma grande nação. Agora, irmão, nós precisamos parar aqui, eu preciso colocar algo aqui muito maravilhoso para nós pensarmos. Toda essa cena acontece, uma cena de idolatria, uma cena abominável aos olhos do Senhor. O Senhor chama esse povo de um povo de dura cerviz, de um coração duro. Mas o que acontece após essa cena? O que está aí no título, irmãos, acima do verso 11? Moisés intercede pelo povo. Irmãos, quando nós vemos isso na luz do Novo Testamento, é tão lindo. Porque, irmãos, o coração do homem ainda é mau. Nós ainda erramos muito. Nós ainda cometemos muitos tipos de idolatria. Quando nós olhamos para Jó, por exemplo, que nós temos procurado estudar no contexto dele, Jó, ele era virado para si mesmo. Ele tinha si mesmo no centro. Claro, era alguém, como já vimos, maduro e todas aquelas questões, mas a questão toda é que aquilo que ele se tornou, na medida que ele foi crescendo, tornou-se para ele um objeto de adoração. Então hoje nós ainda temos idolatrias em nossos corações, mas qual é o motivo pelo qual Deus não consome o seu povo? Moisés intercede pelo povo. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que há no Santo do Santo Celestial, que continua intercedendo pelos seus. E esse é o motivo pelo qual o seu povo não é consumido. Há um sumo sacerdote na presença de Deus, apresentando um sacrifício completo e perfeito, e intercedendo pela sua igreja. E esse é o motivo pelo qual Deus não abre os céus e destrói o seu povo idólatra. Esse é o motivo. Irmãos, olhe para cima e aprenda a ver com os olhos da fé de que há um homem nos céus que intercede por nós. Ele é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Aqui nós temos na figura de Moisés, mas Moisés é apenas uma sombra, um tipo de algo muito maior. Quando nós vamos para Hebreus 7:25, nós vemos aquele que vive para interceder por nós. Por isso ele pode salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus. Nós possuímos um sumo sacerdote que está o tempo todo intercedendo por nós. Eu não vou nem ler esse relato, irmãos, que vai do verso 11 em diante, mas por favor, eu rogo aos irmãos que depois meditem nessa porção, unindo Hebreus 7:25. Então deixa a observação aí, tá? Mas eu preciso colocar algo mais ainda dentro desse contexto. Olha o verso 25 agora. Lembra que o Senhor deseja, tem aquele ato de falar com Moisés: deixa-me para que o meu furor se acenda e eu os consuma, e logo depois entra a intercessão de Moisés. Nós acabamos de aplicar, ao nosso Senhor que vive para interceder por nós. Mas aqui, irmãos, Deus não passa vista grossa naquilo que aconteceu. Compreende? Porque toca a responsabilidade do homem. Então todo o povo não vai ser consumido aqui. Nós estamos falando do Antigo Testamento, Mas o que tem acima do verso 25, o título aí de João Ferreira? Moisés manda matar os idólatras. Mas agora eu queria trazer num contexto ampliado à luz do Novo Testamento e explicar da seguinte maneira: toda idolatria do nosso coração será sim disciplinada e julgada pelo Senhor, porque o Senhor, Ele não passa por cima, Ele não faz vistas grossas às nossas irresponsabilidades. Só que a diferença é que o Senhor não nos descarta, nós somos seus filhos, e toda idolatria do nosso coração será tratada nessa posição de filhos, que nunca irá mudar. Deus nunca vai descartar seus filhos, mas Ele vai educar, disciplinar e ensinar sim. O Senhor não permitirá, irmãos, e graças ao Senhor por isso, que haja muitos ídolos em nossos corações. O Senhor vai tratar cada um deles para que o nosso coração seja inteiramente dele. Isso é graça do Senhor. Isso é graça. A disciplina do Senhor é graça. A educação do Senhor é graça, é algo positivo.
O Senhor julgar os ídolos do nosso coração é maravilhoso, irmão e minha irmã. Veja isso como algo positivo. Mas nós precisamos compreender isso, porque senão nós vamos achar assim, não, já que o Senhor podemos fazer o que nós queremos, que não tem nada a ver. Não é bem assim, irmãos. O Senhor não passa por cima da responsabilidade do homem. E Ele vai sim julgar os ídolos do nosso coração, mas na posição de filhos. Filhos amados. E por isso são disciplinados e ensinados pelo Senhor. E eu gostaria então de encerrar. João, não sei se você vai tocar mais para frente. Eu acho que nesse contexto aí, da disciplina, não só graça. Claro que graça é a base. Mas pegando o texto de Hebreus que você leu no início, vai dizer que porquanto considerou o opróbrio de Cristo maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então você vê que o contexto de Moisés em Hebreus, ele é explicado aqui, no que o irmão João está falando. Qual o sentido de Deus educar o povo? Já está salvo. Então você vê que Moisés, nas palavras do autor dos Hebreus, vai dizer que há um propósito vindouro. Há um trabalho hoje, que já nos gera desfrute hoje, mas não com o propósito do desfrute só e somente. Mas há uma responsabilidade que trará uma recompensa no futuro. Então nós não podemos perder, e talvez o irmão até ia tocar nisso mais para frente, essa expressão contemplava o galardão. Porque a igreja hoje ela contempla a si mesma como egoísta, ou ela contempla o Senhor apenas como algo de prazer aqui e agora. E a responsabilidade ela tem só esse ponto. Então eu já estou satisfeito porque eu tenho o Senhor, então não preciso ser mais responsável. Mas a responsabilidade ela toca algo que vai muito além. E é o que nós vamos ver no contexto de Êxodo, de um povo dentro do povo. E essa situação nós já temos estudado, meditado e falado nisso. Nós não nos movemos pela recompensa, obviamente que não, nos movemos pelo amor e o relacionamento com o Senhor, mas nós não negligenciamos um governo futuro nesta terra, que vai tocar então a responsabilidade daqueles filhos que foram fiéis. Eu ia falar algo em Deuteronômio 9, mas graças a Deus porque já antecipou. Porque de fato, irmãos, e o Senhor tem falado muito ao meu coração com respeito a isso. E sinto que nós, de um modo geral, falando de um modo geral, quando digo igreja do Senhor, tem andado em extremos e não tem conseguido perceber esse equilíbrio na palavra de Deus entre graça e responsabilidade, não tem entendido, por exemplo, o valor das obras, não tem entendido, por exemplo, o valor do reino, porque entre a era da igreja e a Nova Jerusalém há um milênio, e nós nem sabemos esses assuntos. Nós não tocamos, por exemplo, na disciplina que um filho pode passar no reino vindouro. Mesmo sendo um filho, ele poderá passar por disciplina por ter sido irresponsável. Porque, e aí alguns irmãos entendem assim, eu particularmente não entendo. Eu entendo, irmãos, que o fundamento ele precisa ser colocado, os fundamentos precisam ser colocados. Tudo o que nós temos em Cristo precisa ser colocado primeiro. Esse é o fundamento da nossa fé. Se o fundamento não for colocado primeiro, toda a sobreedificação será abalada. Mas tendo sido colocado o fundamento, nós precisamos ver os outros assuntos da palavra de Deus. Nós precisamos ver. Precisamos tocar na nossa responsabilidade. As obras têm valor sim para Deus. A responsabilidade conta sim para Deus. A nossa vida cristã não é Deus faz tudo e acabou, irmãos. É Deus faz tudo e nós fazemos tudo junto com Ele. É cooperação. E nós precisamos meditar mais nisso também. Porque, permita que continuar em algo mais. Nós estamos aqui há 8 anos. E graças ao Senhor, o fundamento está sendo bem colocado. 8 anos estamos ouvindo muito bem, e louvado seja o Senhor, sobre tudo que Cristo é, tudo que Ele fez por nós. Mas, irmãos, nós precisamos também ver que o Senhor tem uma expectativa no seu povo.
Quando Ele salvou o seu povo, Deus tem uma expectativa. E muitas vezes nós entendemos mal a graça e cruzamos os nossos braços. Por favor, põe amor nas minhas palavras. Mas você vai ver esse equilíbrio na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que a iniciativa é do homem. A iniciativa é sempre de Deus. Mas o homem sempre age junto com Deus. Não é um cruzar de braços. Você acha, irmãos, que o Senhor desejava que a primeira geração morresse no deserto? Por que eles morreram no deserto? Porque foram irresponsáveis e não possuíram Canaã, que fala da plenitude de Cristo, das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3,8 vai nos dizer. E então, irmãos, será que nós talvez não estamos pendendo para um lado ou para o outro? Será que nós não entendemos mal certos equilíbrios da palavra de Deus? Estou trazendo aqui uma reflexão para todos nós. Irmãos, o Senhor conta com a nossa responsabilidade. O Senhor fez homens responsáveis. O Senhor não fez robôs, onde Ele faz tudo e fica tranquilo que eu vou guiar aqui. Não, irmãos, não é assim as Escrituras. E nós precisamos meditar melhor nisso. Então foi bom você trazer isso, porque também sinto que este é um assunto que nós, e eu quero até aplicar para nós, temos entendido mal, ou temos entendido pouco, mas graças a Deus que a revelação é progressiva. Talvez o momento é agora mesmo de nós começarmos a caminhar nesses assuntos, mas são assuntos revelados na palavra, e que muitos, por exemplo, nós temos a linha hoje que é chamada arminiana e a outra calvinista, de um lado e de outro, um guerreando com o outro, para ver quem está mais certo. Irmãos, nós precisamos ser bíblicos, ver a palavra de Deus tal como ela é. E a palavra de Deus deixa muito clara essa linha que anda junto da graça e da responsabilidade do homem. É porque nós precisamos a cada dia, nós já sabemos que há uma recompensa, já sabemos que há um milênio, que há os 1000 anos, mas nós ainda estamos, de um certo modo, ainda muito voltados para nós mesmos, pensando ainda muito pequenos como cristãos, como a maioria dos nossos irmãos ali fora, pensando em algo aqui agora, pensando em algo, em mudar esse país, pensando nisso, pensando naquilo, na saúde, na prosperidade. Irmãos, quando nós falamos de responsabilidade é porque Deus tem um eterno propósito e Ele te chamou para participar de algo grandioso que já começou desde o momento que o Senhor Jesus ressuscitou. Então é um privilégio que Ele nos chama a participar, mas nesse sentido é um privilégio que nos chama a cooperação. Paulo vai dizer, se a nossa vida se resume a isso aqui, que valor tem? Ele não está só apontando para o sentido da ressurreição literal. Certamente está no coração dele algo maior que o Senhor estabeleceu, porque ele tinha isso revelado. Isso fica claro quando ele escreve aos Efésios. E a igreja, de um modo geral, eu e você, de um modo geral, nós estamos doidos que a gente morra, que o Senhor volte para a gente ir para o céu. Irmãos, tem tanta coisa para acontecer antes de fato, irmos para o céu, se é que podemos usar essa expressão, porque talvez a Nova Jerusalém, depois do milênio, vai descer para a terra. Né? Depois do milênio, a Nova Jerusalém descer para a terra. Então, há tanta coisa entre a segunda vinda do Senhor e a Nova Jerusalém, e é para isso que nós somos chamados. E a igreja, de um modo geral, está tão limitada e preocupada. Estou preocupado com o meu marido, com o meu isso, com o meu aquilo, com a minha dorzinha, com o meu... Irmãos, nós somos chamados para sermos edificados uma casa firme. Lembra da lepra nas paredes? Tira uma pedra com lepra, cura, bota no lugar e vamos seguindo. É edificado um lugar realmente para que o Senhor reine nesta terra com os seus vencedores. Então nós... não é algo inalcançável. O Espírito habita dentro de você para isso. Nós vamos, e o passar do tempo, né? Vai passando o tempo, nós vamos esquecendo que Deus tem um sublime propósito. Deus tem algo extraordinário do qual você foi chamado para. E é aqui que começa a preparação para aqueles que vão reinar ou não com Cristo. Esse texto do bezerro de ouro, ele é foco nisso.
Matar os irmãos fala disso, além do que fala que o irmão João trouxe, de matar a idolatria dentro de nós. Então, que esse desejo de ter comunhão com o Senhor, servir ao Senhor, seja ampliado da maneira que é trazido a nós. Nós somos chamados, não é aquele papo como foi domingo aí, nós somos chamados para ser cabeça, não. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que verdadeiramente Deus traçou um plano grandioso para o seu filho. E nós somos chamados para participar disso. Mas não de uma forma leviana. Não com o Senhor passando a mão na cabeça de qualquer um e falando, não, vem você assim mesmo de qualquer jeito e vou te colocar aí de qualquer... Não, o Senhor não é assim. O Senhor não é assim. Então lembra que a graça nos dá a capacidade de sermos submissos e obedientes ao governo. Não é a graça pela graça, né? É a graça pelo propósito. E nossa mente está cada vez menor em relação a isso, cada vez mais centrada em nós mesmos e resolver os nossos probleminhas, e está tudo muito bem, tudo muito bom, né? E Deus está nos chamando para realmente caminharmos para a maturidade. É por isso que nós estamos vendo isso nas jornadas, a partir da 25ª, lembra? Um chamado mais profundo, porque esse chamado nos leva para além das nossas vidinhas, aqui e agora. Essa vidinha, ela tem um peso de glória eterna. Um peso de glória eterna. Cristo formado em vós é a esperança da glória. Então são palavras extraordinárias que deveriam estimular-nos dia a dia a amarmos e amarmos e amarmos cada vez mais o Senhor e uns aos outros. E nós ouvimos a palavra responsabilidade e nos sentimos desmotivados, né? Então que não percamos de vista, Deus tem um eterno, sublime e único propósito. É para este propósito que nós somos chamados. Qualquer coisa menor, e podemos dizer além disso, é coisa de homem, como o irmão João. Só completando na pergunta do Senhor em relação que entra essa questão da idolatria mesmo, né? Da gente, quanto noivo, vai idolatrar outras coisas. E no final, quando você falou do versículo, né, destacando a palavra divertiu-se, né? Aí antes estava comer, beber e levantou-se para divertir-se. É exatamente essa analogia, né, colocando para nós de chamamento, no sentido de que o quanto nós estamos tão ligados ainda, procuramos dentro de nós motivos, né, para estar exatamente isso, para comer, beber, divertir-se, essa distração que a gente está com o mundo, essa distração de querer. É uma coisa tão, né, que muitas vezes a gente usou, né, quero ser feliz, a gente já ouviu muito isso aqui dentro também de algumas pessoas que não estão mais conosco, que me fez exatamente o Senhor me trouxe essa analogia, um povo ainda querendo divertir-se, né, nesse sentido, né, de a gente ainda buscar coisas, buscar pessoas, ainda distrair. Eu sinto muito no meu coração, e ligando ainda essa questão que depois você trouxe mais forte a questão da idolatria, quando o Senhor trouxe esse pontual no meu coração de a gente, quanto noiva, estarmos, né, prostituindo ele nesse sentido, é porque a gente ainda procura se distrair. E eu creio que o Senhor está nos exortando por essa distração. Até, né, já há semanas e meses, para falar a verdade, quando você retomou, né, os estudos nessa questão desses tópicos aí, hoje, em especial, o Senhor está falando muito forte no coração, essa distração, que faz exatamente essa analogia com esse divertir-se. É importante colocar o seguinte, eu não estou chamando ninguém aqui a viver uma vida fora do mundo, uma vida radicalmente monge, uma vida o tempo todo lendo a Bíblia dentro do seu quarto. Não é nada disso, irmãos. É ter na nossa língua a esperança da nossa fé, como Pedro nos diz, e como que isso acontece? Santificando a Cristo em vossos corações. Então você está no mundo, você está trabalhando. Por que nós vimos a cura do coração naqueles estudos? Para que nós aprendamos a adorar em espírito, vivendo vidas humanas, naturais e normais, mas com a mente sendo renovada de que há algo maior. Então o que você realiza agora deve ser realizado com excelência por
por amor ao Senhor, porque é isso que o Senhor está dirigindo a sua vida, com vistas ao aperfeiçoamento do santo, para que ele retorne, que nós possamos apressar a sua volta e que ele venha em glória. Então não é nenhum chamado a nada de monastismo, não. Nada disso. É viver a vida humana cristã normal. E isso inclui. Quais são os verbos ali de. Você anotou os verbos que o João leu? Recusou, preferiu, considerou, contemplou, abandonou, não teve medo, permaneceu, celebrou e atravessou. Atravessar fala de arrebatamento. Que lindo caminho. Que lições práticas. Qual a primeira lição de Ruth? Recusar as nossas escolhas para escolhermos a vontade do Senhor. São coisas práticas que você e eu vamos viver no dia a dia. Recusar o medo de uma doença, recusar a proposta de um trabalho sujo, né, um corrupto, como eles. Tanta coisa, irmãos, você está vivendo e eu estou vivendo. Essas coisas estão aqui para que sejamos ensinados, tenhamos o caráter do Senhor formado, e aquele que tiver o caráter do Senhor formado, que for fiel a Ele, esse que vai reinar. Então que nós abramos, né, arrancamos as estacas da nossa tenda e vamos fixar mais longe um pouco. Né? Vamos alargar as nossas tendas. Para que nós não ficamos centrados só em nós mesmos, né? Ah, não vou na igreja porque eu não gosto de fulano, não vou na igreja porque eu não gosto de mim, não vou na igreja porque eu não gosto daquela música. Irmãos, a coisa é muito maior, graças ao Senhor por isso. Graças ao Senhor por isso. Quero terminar com uma última fala que me vem no meu coração. Que na verdade, irmãos, nada do que eu falei hoje era programado para hoje. Estou dizendo isso diante do Senhor. Mas senti que da minha parte eu precisava instigar algumas coisas nos corações dos irmãos. Entendi que foi esse o meu papel nessa noite aqui. E eu queria terminar dizendo o seguinte, vou nem dizer um conselho, porque eu não me coloco nessa posição de dar conselho, né? Mas que nós possamos ouvir isso do Espírito. Aprenda a ler a sua Bíblia sem óticas formadas, sem visões pré-concebidas. Aprenda a ler a sua Bíblia. Ouça isso que estou dizendo. Preste atenção nas palavras. Isso vai mudar a maneira como você enxerga as Escrituras. Textos que muitas vezes nós vamos para extremos. Quando nós lemos ele com o coração aberto, recebendo luz do Espírito no nosso espírito, nós entendemos ele muito melhor. Ouça esse conselho final, por favor, irmãos, para o bem de todos nós. Leia a sua Bíblia tal como ela é. Não despreze nenhuma palavra das Escrituras. Leia as Escrituras. Certamente o Senhor vai falar muito com todos nós. Só porque o Espírito me trouxe à memória que a gente, provavelmente esse estudo que você fez hoje, que você falou hoje, era para quarta-feira passada, né? E o Senhor guardou tudo na quarta-feira, né, que a gente possa estar aos pés do Senhor. Amém. Na quarta, para que a gente não precise. Amém. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Eu não vou nem para Deuteronômio não, irmãos, entendi de parar, viu? É só nessa questão que o Senhor trouxe essa analogia que ele está dando conosco, nesse sentido do altar também, né? Que muitas vezes nós somos exaltados. Quem está no altar, né? Que a gente muitas vezes fala no trono do nosso coração. Então, se o foco até mesmo entra aí na questão que você trouxe para nós da leitura bíblica, você fala muito forte ao coração que geralmente a gente lê muito para justificar o que a gente quer fazer, buscar as nossas respostas ainda através da justificativa dessas diversões que a gente, né, trouxe aqui, mas quando a gente lê a Bíblia com um único foco que é Cristo e sua obra, toda ela, além de ser muito ampla, ela dá todas as nossas respostas que o Senhor quer dar a nós, que é a vida dele, a obra dele, quem somos nele,
quem Ele é em nós e através de nós, o que podemos escutar. Então, se nosso altar ainda tem outros deuses, eu vou buscar ainda respostas naturais e ainda muito egoísta de quem é Cristo, muito limitada. Eu pego a fala do pastor, a nossa tenda fica ali fechada, porque eu vou com a ótica de que eu quero me justificar, sendo na minha religiosidade, na minha, talvez pensando numa certa santidade, mas a nossa busca é exatamente essa. Se temos o nosso altar Cristo, a nossa busca vai ser por Ele e sua obra. Tudo o que temos e somos, sim, nele e através dele. Agora, se ainda há, e me desculpe, irmãos, que eu estava sendo tão taxativa, o Espírito fala muito grande no meu coração, a exortação para nós maravilhosa de hoje. Existe ainda Deus, já estamos, desculpa a palavra também, nos adulterando porque temos levantado altares em nossos corações. Tem coisas em nossos corações que não é o altar, né, exato do Senhor. Então temos lido e temos sido com esse coração às vezes endurecido e não temos tido toda a revelação necessária de buscas que temos tido, né, buscado a palavra mais para justificativas e aplacar consciências do que realmente o propósito dela, que é Cristo e sua obra e todo o seu amor por nós. Então, que os irmãos tenham muito claro essa analogia que o Senhor trouxe para nós hoje, quanto noiva. O que eu tenho adulterado com o quê? Que diversão eu ainda tenho buscado? E por que eu ainda estou buscando justificar na palavra? Né? Então, me desculpe os irmãos mais uma vez, mas eu senti muito forte no espírito. Amém. Não perca não a fala, irmãos. Eu vou ter que colocar mais uma coisa. Serei muito rápido, mas por favor não precisa abrir nem nada. Por que eu estou tocando muito nessa questão da palavra? Eu tive uma experiência com o Senhor, aqui agora é uma experiência minha com o Senhor. Eu não sou de fazer isso, mas eu queria abrir um parênteses aqui para eu explicar algo aqui aos irmãos. Os irmãos perceberam que nos últimos tempos eu mudei um pouco a forma de ministrar. Vocês têm percebido que eu tenho ficado mais no texto, tenho lido até devagarzinho o texto e tudo mais. Os irmãos, creio que entenderam. Imagino que alguns tenham encontrado dificuldade nessa nova forma, outros talvez já se adaptaram um pouco melhor nisso. Mas, irmãos, eu quero abrir o meu coração para vocês e dizer que isso que estou fazendo eu recebi do Senhor de fazer. O Senhor me deu um texto e é algo, irmãos, experiência minha com o Senhor. Neemias capítulo 8, os irmãos sabem dessa cena, Esdras lê a lei diante do povo, e os irmãos sabem que o povo tinha ido para a Babilônia, estavam cativos na Babilônia, e lá eles se misturaram com aquela cultura do povo babilônico, de tal maneira que eles perderam a língua hebraica e passaram a falar aramaico, né? Eles não falavam mais a língua hebraica. E então quando Esdras ele vai ler a lei diante do povo, a palavra registra assim, Neemias 8:8 diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente, olha agora, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. E o Senhor falou comigo, minha experiência, lê as Escrituras e dá a entender o que se está lendo. Esse é o seu papel. Uma experiência minha. Por isso os irmãos têm observado que eu não tenho mais pegado mais o Kindle, nada, não tenho trazido. Não estou dizendo que isso é regra para ninguém. Estou dizendo que é uma experiência minha. O Senhor falou comigo, lê as Escrituras, porque nós somos um povo, irmãos, que muitas vezes temos tantos pontos em cadernos, tantos estudos e conhecemos pouco da Bíblia em si. Uma coisa deve levar a outra, mas às vezes não é assim na nossa experiência. Nós anotamos tanto e nós temos um monte de caderno empilhado em casa e mal sabemos citar 3 ou 4 versos das Escrituras. Então eu vejo que o essencial, dizendo uma carga do Senhor no meu coração, é que nós retornemos à leitura das Escrituras e à explicação do que se está lendo. O João não precisa ficar ali enfeitando muito, ele precisa em palavras pontuais trazer uma explicação, talvez que abra o texto de uma palavra e a palavra vai sendo aplicada a cada coração.
porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O João não pode fazer vocês entrar em descanso algum. É a palavra de Deus que é viva e eficaz e que nos faz entrar no descanso de Deus. Então eu queria abrir isso para os irmãos entenderem esse movimento que o Senhor fez comigo, para que os irmãos não achem que lá mudou a forma. Não, não é isso, irmãos. Eu entendi do Senhor isso mesmo e por isso comecei a fazer isso. Esse texto entrou como uma palavra rema no meu coração, uma palavra viva no meu coração. Amém. E eu entendi de fazer isso com os irmãos, porque às vezes eu via nos semblantes também, que enquanto eu estava ministrando, não estou falando que isso é verdade para ele, eu sentia que os irmãos estavam com dificuldade em entender o que se estava falando. Às vezes certos termos, certas palavras difíceis, sabe? Que nós usamos e às vezes nem explicamos direito e nós balançamos a cabeça achando que ninguém está entendendo nada em certos pontos. Então às vezes nós precisamos dar um passo para trás e voltar para a simplicidade das Escrituras, de ler o texto e entender. O livro de Esdras, por exemplo, ele está em que contexto? Em tal contexto. Qual é a mensagem? É essa, vamos ler o texto. Às vezes a gente pega um ou outro verso, outros a gente pula, lê a Bíblia com rapidez, porque a gente tem pressa de citar pontos. Me perdoe, irmãos, mas eu estou dizendo uma experiência minha. Nós precisamos, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, retornar às Escrituras. Nós temos tido pela graça do Senhor a Bíblia nas nossas mãos, mas nós temos recorrido a tantas outras coisas e nos esquecido da simplicidade da palavra. E aqui não estou desconstruindo nada do que nós vivemos até hoje, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Compreende? Louvado seja o Senhor por tudo que temos vivido. Louvado seja o Senhor. É assim que o Senhor edifica a sua igreja em diversidade. O irmão Eliezer tem um jeito dele de ministrar, eu tenho o meu, outro irmão vai trazer uma palavra, cada um com o seu jeitinho, e a igreja é edificada. A igreja não é feita de João. Eu não sou cópia. Os irmãos não é para ser uma cópia minha, e eu não sou cópia de ninguém. Eu não sou chamado para ser Romeu, eu não sou chamado para ser qualquer outra pessoa, Gino, Christian Shen, Luiz Fontes. Eu sou chamado para ser o João. Eu recebi algo do Senhor dessa forma, e é dessa forma que eu tenho que entender e seguir e ser obediente ao Senhor. Da mesma forma, o irmão Eliezer. Então, irmãos, por isso que eu tenho pedido, leiam a sua Bíblia com uma mente, com um coração aberto, e peça ao Senhor que fale a você, mas também não despreze os ombros de outros irmãos, porque eu também não estou dizendo isso. Estou dizendo do equilíbrio. Amém, irmãos? Perdoe-me por essa abertura, mas eu precisava explicar para os irmãos e entendi do seu momento. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, louvado seja o Senhor por este momento. Senhor, confesso que foi um momento diferente, um momento que eu mesmo não tinha planejado em meu coração de ser assim. Mas Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Perdoa-me se algo que falei aqui, falei de maneira inadequada, Senhor. Mas que o Senhor possa corrigir nos nossos corações. Obrigado, Senhor, por cada fala nessa noite. Cada irmão que falou e contribuiu. Pai, que isso possa ser aumentado em nosso meio. E que a Tua palavra possa ensinar a todos nós. Senhor, abre o nosso entendimento. Ensina-nos a ver como Tu vês. Ensina-nos a sentir como Tu sentes, Senhor. Ensina-nos a tocar Teu coração, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Nós Te agradecemos imensamente por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu ia até pedir